Olá, iniciamos mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade pela Web Rádio Cristo Consolador, que está fazendo esta semana um ano no ar. É isso mesmo, a Web Rádio Cristo Consolador iniciou suas atividades no dia 18 de abril de 2021. E 18 de abril, para nós espíritas, é uma data da máxima importância, porque é a data de lançamento de O Livro dos Espíritos, no ano de 1857. E, portanto, estamos comemorando neste ano 165 anos de O Livro dos Espíritos e também do Espiritismo ou doutrina espírita. Parabéns aos idealizadores e a todos que estão trabalhando pela consolidação, pela ampliação da Web Rádio Cristo Consolador, uma emissora espírita através da internet. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. E no programa de hoje, nós teremos o pensamento espírita sobre Jesus. Vamos inaugurar o estudo das parábolas do nosso querido Mestre. Na terceira parte, continuaremos viajando com Paulo de Tarso na divulgação do Evangelho. E, no final do programa, teremos aquele tempo que é reservado para responder as perguntas que nos são enviadas, perguntas essas ligadas ao Evangelho e ao Espiritismo. Então, vamos dar início aqui e já mergulhando no nosso estudo sobre o pensamento espírita sobre Jesus. Para o Espiritismo, todos somos criados por Deus, ou seja, ele é o incriado e todos os demais são suas criaturas, inclusive Jesus, que, como qualquer um de nós, foi criado como o princípio inteligente do universo, simples e ignorante, com o potencial divino em germe, para, através da lei de evolução, chegar ao seu destino, que é comum a todos, a perfeição. Portanto, Jesus não se confunde com Deus. Jesus é a sua criatura, é o seu filho. Como espírito, estágio alcançado através da individuação do princípio inteligente, Jesus é imortal, exatamente como todos nós, pois todos somos filhos de Deus e todos chegaremos à perfeição. Quando Jesus esteve entre nós, isso já há mais de 2000 anos, ele já envergava o status de espírito perfeito, ou seja, através das reencarnações realizadas em outros mundos por este universo, ele já havia alcançado o esplendor do amor e da sabedoria. Aqui na Terra, Jesus teve apenas essa encarnação, essa como Jesus Cristo, quando realizou a missão de trazer para a humanidade os conceitos do Evangelho, que exemplificou, legando aos homens o amai-vos uns aos outros, e também o fazei ao outro somente o que gostaríeis que o outro vos fizesse. Segundo informações espirituais, trazidas através de diversos médiuns, em tempos e lugares diferentes, já em sua época, Jesus era o governador planetário. Isso mesmo, o governador do planeta Terra, tendo gerenciado a formação do nosso mundo. Ou seja, ele foi, por assim dizer, co-criador, mas sem se confundir com Deus, que reverenciava como Pai, como Senhor do céu e da terra. Quando Jesus informou que ele e o Pai eram um, quis significar a perfeita comunhão de pensamento e de ideal com Deus. Por isso, ele era o Messias que havia de vir, conforme constava das antigas profecias judaicas. Para diferenciar a si mesmo de Deus, afiançou que bom somente o Pai Celestial, porque ele somente poderia receber o título de mestre, por ser um espírito perfeito e que executava a missão de ensinar seus irmãos sobre as verdades divinas. Para a doutrina espírita, portanto, não há nem confusão,
e nem mistério. Deus é o criador de tudo o que existe no universo. É a inteligência suprema. E Jesus é sua criatura, é seu filho, um espírito criado simples e ignorante, que com seus esforços e experiências reencarnatórias, que foram realizadas em outros mundos, alcançou a perfeição. Como todos nós somos espíritos imortais, e todos um dia alcançaremos a perfeição, entendemos que Jesus não é um ser à parte, não foi criado como espírito perfeito. Na verdade, Jesus não está distante de nós. Mas isso não minimiza Jesus, não o torna menos importante, nem fragmenta sua comunhão com Deus. Pelo contrário, o exalta e engrandece sua missão. Então, para o Espiritismo, Jesus é o guia e modelo da humanidade. É o espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens conhecer. Segui-lo é o nosso dever. Manter os seus ensinos como ele nos legou e praticá-los em todas as situações da vida é o que devemos fazer. Então, não esqueçamos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E somente através dele estaremos com Deus, nosso Pai. Na literatura espírita, nós temos muitas obras, tanto de autores desencarnados quanto de autores encarnados, que estudam as lições contidas nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Porque era preciso, com a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de evolução, enfim, que são os princípios básicos do Espiritismo, era preciso realizar uma nova interpretação desse conteúdo vasto que encontramos nos evangelhos. E Allan Kardec, nosso codificador, foi o primeiro que se lançou a esse trabalho, quando então veio a lume a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864. Dessa obra, vamos pegar aqui o seu capítulo 1, item 4, quando então Allan Kardec fala sobre a visão espírita sobre Jesus. E nos diz o seguinte, abrindo aspas, palavras de Allan Kardec. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Fechando aspas, essas são então as palavras de Allan Kardec no capítulo 1, item 4, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda nesse capítulo, nós encontramos uma mensagem espiritual e vamos aqui destacar um trecho dessa mensagem, falando também sobre Jesus. Esse trecho é o seguinte, abrindo aspas. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazer a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve
para elevar a humanidade. Fechando aspas, então essas palavras dos nossos benfeitores espirituais estão no item 9 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como pudemos, então, perceber, tanto na palavra de Allan Kardec, como na palavra dos espíritos superiores, Jesus foi exemplo de fraternidade, sempre convivendo amistosamente com todos, fossem seus discípulos, seus seguidores, alguém anônimo saído da multidão, um doutor da lei, ou mesmo um romano dominador. A todos atendia indistintamente, sempre com respeito, não perdendo oportunidade de ensinar, consolar ou curar. Jesus foi exemplo de caridade, fazendo dos seus passos no planeta uma constante busca dos necessitados de toda ordem, distribuindo bênçãos na forma de cura de doenças, distribuição de alimentos aos famintos, uso da palavra para ensinar e esclarecer, perdoando ofensores e ofendidos, ou seja, colocando sempre o amor em ação. Jesus foi exemplo de solidariedade, não se poupando para caminhar com os discípulos, ensiná-los e fortalecê-los diante dos embates da existência. Por exemplo, acalmando as irmãs Marta e Maria e retirando Lázaro do estado de quase morte, atendendo Nicodemos no anoitecer para assegurar sua reputação diante dos demais doutores da lei. Vamos agora a um outro trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Este agora retirado do capítulo 9, é o seu item 5, abrindo aspas. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Será esse o estado da Terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, fechando aspas, são palavras que estão lá no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como vemos, a visão do Espiritismo sobre Jesus é muito clara e temos nele o nosso guia e modelo, o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer aqui na Terra. Essa, então, é a visão que o Espiritismo nos traz sobre Jesus. Estamos aqui recebendo aqui o boa tarde da Maria Cristina Peixoto. Boa tarde a você também. E, aliás, você que está aí nos acompanhando, pode enviar a sua mensagem, que nós, aqui com bastante alegria no coração, nós a colocaremos aqui no ar. Inclusive, pode até enviar uma pergunta, que não há problema algum. Muito bem. Dando continuidade ao nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, nós agora vamos voltar o olhar para o conteúdo do Evangelho. Nós viemos, ao longo de vários programas, nós viemos estudando conteúdo específico
do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E encerramos esse estudo na semana passada. Mas calma, se você, porventura, não acompanhou esse estudo, não tem problema, porque todos os nossos programas são gravados e eles ficam à disposição para serem acessados no canal, lá no YouTube, da Web Rádio Cristo Consolador. Então, depois, você acessa aí o YouTube, põe lá na pesquisa Web Rádio Cristo Consolador, e lá terá toda a programação da Web Rádio, e você vai ver nas playlists que tem a playlist de cada programa. E cada playlist traz desde o programa número 1. Então, você vai lá na playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade e pode, então, a qualquer tempo e a qualquer hora, acessar os nossos programas. Está tudo lá disponibilizado. E hoje nós vamos dar início ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. E reservamos, então, para esta edição, a famosa parábola do semeador. Ela aparece transcrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Também no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 9. E no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, versículos 4 a 15. Ela é famosa, mas, claro que precisamos recordá-la aqui e agora. Vamos, então, à leitura da parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e, tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Respondeu-lhes Jesus: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Eis então aqui a parábola do semeador e, na sequência, a explicação que o próprio Jesus deu sobre a parábola aos seus discípulos. E essa explicação é muito importante para entendermos essa parábola. Jesus utilizou, claro, comparações, com a questão
da semeadura, para falar, na verdade, de nós, os seres humanos, filhos de Deus, espíritos reencarnados, que recebemos a palavra, e neste caso, a palavra de Deus através do Evangelho, mas nos distinguimos em relação à sua compreensão, apreensão e prática. Então, vamos seguir aqui a explicação do próprio Mestre Jesus. Ele diz que aquelas sementes que caem na beira do caminho representam aquelas pessoas que ouvem as lições do Evangelho, mas não se transformam e se deixam levar pelas más influências, se deixam levar pelo egoísmo e pelo orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade. E muitos realmente estão nesse grupo. Até conhecem, ou já ouviram falar desta e daquela lição do Evangelho, mas não permitiram que essas lições os transformassem. Então, são sementes que ficam à beira do caminho. Muito bem. Depois, tem aqueles que estão sobre a pedra. Então, aquelas sementes que caíram sobre as pedras, que depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo, mas não têm raiz e creem por algum tempo. Mas, na hora da aprovação, voltam atrás. E temos que confessar que muitos de nós somos assim. Nós temos as lições do Evangelho, nós temos os ensinos do Espiritismo e cremos. Cremos enquanto tudo está bem na nossa existência. Mas na hora que vem uma prova, na hora que temos uma dificuldade pela frente, esquecemos completamente essas lições e agimos como se não fôssemos cristãos, como se não fôssemos espíritas. Então, são as pessoas as quais ouvem, creem, mas na hora da prática, aí mostram que a fé não tem raiz. Bem, tem aquelas sementes que caem entre os espinhos. E Jesus lembra que são aquelas pessoas que ouviram e, indo seu caminho, ou seja, sua vida, tocando sua vida, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. Ainda somos muitos assim. Nós vamos no centro espírita, assistimos às palestras, levamos a nossa água para ser magnetizada, recebemos o passe, compramos um livro, mas no dia a dia ainda nos deixamos levar pelas coisas do mundo. E não somos, por exemplo, desapegos dos bens materiais. Não conseguimos exercer a caridade como o Evangelho nos pede. Temos dificuldade em amar o nosso próximo. E aí acabamos nos perdendo. E muitas pessoas, inclusive, abandonam o espiritismo, deixam de frequentar o centro espírita ou a igreja de uma outra denominação religiosa porque se deixam sufocar pelo mundo. São os espinhos que sufocam. Mas, finalmente, tem aquela semente que cai na boa terra. E Jesus nos diz que a semente que caiu na boa terra, na verdade, são as pessoas que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Esses ainda são poucos. Aqueles que abraçam o Evangelho e o Espiritismo e entendem que precisam realizar a sua transformação moral, entendem que precisam estar com Jesus e a tudo enfrentar em nome da lei maior do amor. Esses são poucos, porque esses precisam demonstrar sempre a sua fé.
Então, nós temos que nos perguntar: que semente nós somos? Nós somos a semente que fica na beira do caminho? Somos a semente que fica entre as pedras? Somos a semente que se deixa sufocar pelos espinhos? Ou somos a semente que frutifica? Aquela que caiu na boa terra? O Evangelho já está conosco há mais de 2000 anos. É isso mesmo, 2000 anos. E até agora, não conseguimos sair do egoísmo, do orgulho, do materialismo, da indiferença, da insensibilidade e, portanto, da violência. Até o momento, não conseguimos implantar aqui na Terra o reino de Deus. Nós não conseguimos ainda nos amar. Pelo contrário, ódios, preconceitos, rancores, discriminações de toda ordem ainda vicejam entre nós, muitas vezes em larga escala. Então, nós temos que nos perguntar, diante da parábola do semeador, que semente somos nós? Que possamos fazer todos os esforços, utilizando a nossa força de vontade, o nosso querer, para sermos a boa semente. Ou seja, aquela que, ao descobrir o Evangelho, ao descobrir o Espiritismo com a imortalidade da alma e a reencarnação, de fato, realize a sua transformação moral, tornando-se um homem ou mulher de bem. É esse o esforço que temos que fazer nesta encarnação, se queremos gerar para nós alegrias, felicidade, paz de espírito ou paz de consciência e podermos desencarnar como vencedores de nós mesmos e do mundo, conforme Jesus, nosso mestre, o fez. Esse é o significado bastante profundo da parábola do semeador, trazida então pelo nosso mestre Jesus. E já deixo aqui o convite para você continuar a nos acompanhar semanalmente, porque hoje estudamos a parábola do semeador, mas na semana que vem já teremos uma nova parábola e estudando, claro, sempre à luz dos princípios espíritas. Então, nos acompanhe para que possamos entender cada vez mais os ensinos do nosso Mestre Jesus. Bem, agora está na hora de começarmos novamente nossa caminhada com Paulo de Tarso. Mas antes, lembrando que você está aqui assistindo o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que é transmitido toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador, através do seu canal no YouTube. Você pode participar e pode assistir todos os nossos episódios no canal lá no YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, que está comemorando esta semana um ano no ar. Isso mesmo, um ano de atividades. Pois bem, nós estamos seguindo aqui o passo a passo das viagens de divulgação do Evangelho realizadas por Paulo de Tarso. Nós já vimos a primeira viagem, também caminhamos com ele durante a segunda viagem, e agora estamos na terceira viagem apostolar realizada por Paulo. E estamos aqui num trecho dessa viagem em que Paulo, acatando solicitação de Tiago, filho de Alfeu, Paulo faz um desvio na sua viagem. Ao invés de ele ir para Roma, ele vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele vai, então, representar a Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã do mundo,
junto ao Sinédrio, o grande conselho judeu, porque o Sinédrio estava atacando de todas as formas possíveis a Casa do Caminho e estava enviando correspondência às mais diversas sinagogas espalhadas pelo mundo então conhecido, para que se fizesse perseguição aos cristãos. Paulo, então, aceita esse convite, vai para Jerusalém, e lá ele é obrigado a aceitar uma imposição do Sinédrio, que durante uma semana ele, junto com 4 judeus, fizesse todos os rituais de depuração no templo de Jerusalém. E ele acatou, porque houve a promessa do Sinédrio que, em ele fazendo isso, as perseguições parariam e haveria diálogo. Mas, infelizmente, o Sinédrio não cumpriu o acordo. E antes de se encerrarem as cerimônias, os rituais, o próprio Sinédrio instigou o povo judeu a atacar Paulo de Tarso. E ele se viu numa situação dificílima no templo de Jerusalém, começando a ser atacado e todos gritando que, em verdade, ele estava ali fingindo, que ele não ia largar aquele tal de Jesus, o crucificado. E está uma situação realmente dificílima, em que ele já não pôde continuar o que estava fazendo, foi cercado pelo povo, pela multidão, que já estava prontinha para apedrejar. Pois bem, então, a partir daí, nós vamos ver o que acontece com Paulo de Tarso. E nós estamos acompanhando aqui as palavras, o estudo feito por Rui Kremer, e estudo esse que está publicado no livro Paulo, um Homem em Cristo, publicação da Federação Espírita Brasileira. Vamos então caminhar com Paulo de Tarso. As grandes festas judaicas, como Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculos, eram sempre motivo de preocupação para a guarnição romana de Jerusalém. Normalmente vinham reforços de Cesareia, pois era muito grande o número de peregrinos. A cidade transbordava de gente, e os partidos radicais punham a autoridade romana em permanente alerta. No ângulo noroeste do Templo de Jerusalém, sobre uma eminência rochosa, Herodes Magno erguera uma fortaleza, que batizaram com o nome de Antônia, em homenagem ao general e triunviro romano Marco Antônio. Era um baluarte com fortes torres, pátios, praças de armas, quartéis, calabouços e um castelo que se assemelhava a um palácio real. Daqui, o poderoso segundo braço de Roma exercia seu domínio sobre o agitado povo judeu. Da Antônia, um corredor conduzia ao telheiro do pórtico que rodeava a esplanada do templo, e uma escadaria descia diretamente ao pátio dos gentios. Da fortaleza, tinha-se ampla visão das imponentes construções do templo, que oferecia ao observador a perspectiva de 3 terraços sucessivos em planos diferentes. O terraço exterior era o maior e o mais baixo, constituindo o pátio dos gentios, ao qual qualquer pessoa podia ter acesso. Dali, Jesus expulsou os cambistas e os animais. Uma belíssima escadaria de mármore conduzia à Porta Formosa, onde Pedro curou o paralítico, pela qual se chegava ao pátio interior, o pátio dos judeus, que incluía o pátio dos homens e o pátio das mulheres.
era menor e em plano mais alto que o anterior. Num terceiro patamar, situava-se o templo propriamente dito, o santuário, que compreendia o santo e o santo dos santos. A este local só tinham acesso os sacerdotes e as turmas de serviço. Diante destas construções, e confrontando com o pátio dos homens, o altar dos holocaustos, com complicado sistema de canais para dar vazão ao sangue dos animais sacrificados. Inscrições em latim, grego e aramaico alertavam para o fato de que o incircunciso que fosse surpreendido no pátio dos judeus ou no santuário incorreria na pena de morte. Os romanos, para não criarem maiores problemas com os judeus, ratificaram esta lei, dando validade jurídica à morte dos gentios que se aventurassem a entrar nos átrios interiores do Templo de Jerusalém. Quando começou o tumulto a que nos referimos, prontamente a guarnição romana entrou em ação, quer por iniciativa própria, quer, como o afirma Emmanuel no livro Paulo e Estevão, por interveniência de Trófimo e Lucas, que estavam acompanhando Paulo de Tarso. A guarnição era comandada pelo tribuno Cláudio Lísias, que, de imediato, fez soar a trombeta ou a bucina, reunindo centuriões e tropas para a imediata restauração da ordem, o que foi logrado como que por encanto. À vista das couraças, das clâmides vermelhas e dos gládios, os mais exaltados serenaram. Paulo estava livre, porém não por muito tempo. Ou melhor, livre dos judeus, mas não da autoridade romana, que resolveu prendê-lo e encarcerá-lo. Depois se veria de que se tratava. O tribuno buscou alguma explicação, mas não encontrou quem a desse. Quem era aquele homem? Seria ele, o agitador que naqueles dias as autoridades romanas tanto desejavam prender? Ressurgiram os gritos e os apelos à morte do prisioneiro. Lísias decidiu conduzi-lo à fortaleza. Tarefa não muito fácil, porque a turba se comprimia e empurrava, com os punhos ameaçadores. Por entre as imprecações de cólera, os soldados passaram o prisioneiro de mão em mão até colocá-lo a salvo na escadaria. Quando estava para ser levado ao interior da fortaleza, compreendendo que não viera a Jerusalém apenas para acompanhar 4 nazireus miseráveis ao templo, antes para dar mais eloquente testemunha de Cristo, Paulo dirige-se a Lísias, respeitoso. É-me permitido dizer-te alguma coisa? O comandante, surpreso, arguiu o prisioneiro. Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Ao que Paulo deu sua famosa resposta, que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21. Na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, o apóstolo, ferido no rosto e nos braços, com contusões generalizadas, dirigiu-se ao povo com um gesto convencional de que deseja falar. Fez-se um grande silêncio. E Paulo falou aos seus compatriotas, em aramaico, magnetizando a multidão e provocando em Cláudio Lísias sensações indefiníveis. O discurso de Paulo consta do capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos. Lembrou suas primeiras lutas e das perseguições ao caminho. Historiou a viagem a Damasco e a visão que então teve. Falou de suas reminiscências de Ananias
e de sua primeira estada em Jerusalém após sua conversão, e do êxtase que então lhe sobreveio com nova visão e orientações de Jesus. Quando dizia que Jesus lhe afirmara que seria enviado aos gentios, a multidão retomou as acusações com inusitada fúria. Como era de hábito entre aquele povo fanático, rompiam as vestes e jogavam terra para o alto, cobrindo-se de pó e vociferando insultos. A situação tornara-se tensa e perigosa. Lísias determinou ao tribuno Zelfos fosse o apóstolo conduzido ao interior da prisão. A outra, e Emmanuel, nos diz que Cláudio Lísias foi muito tocado pela personalidade e pela palavra de Paulo. Mas ainda, o tribuno romano teria tido contatos com o caminho, a casa do caminho, do qual recebera alguma espécie de auxílio. Conhecia, outro sim, o apóstolo Tiago. Pelo pátio, onde a soldadesca romana havia coberto o corpo flagelado de Jesus com uma capa escarlate, coroando-o com espíritos, ele imposto um cetro de bambu, Paulo foi recolhido à cela úmida e, certamente, com serviços e maus tratos, esperava-se obter a verdade do prisioneiro. Soldados impiedosos amarraram-no à coluna e se aprestavam para flagelá-lo. Paulo foi despojado de suas roupas, estendido sobre um cavalete e atado com correias nos pés e nas mãos. Quando o centurião aproximou-se para inspecionar, Paulo perguntou-lhe, tranquilo: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? O centurião, que presidia a flagelação, suspendeu a execução do ato e procurou, incontinenti, o tribuno Zelfos. Ciente do ocorrido, o tribuno dirigiu-se ao Paulo, arguindo de sua cidadania, ao que Paulo, orgulhosamente, respondeu afirmativamente, certamente pronunciando a fórmula civis Romanus sum. Paulo foi imediatamente retirado do tronco, tratado com maior respeito, e ser-lhe-ia permitido repouso e alimento, além de lhe ser entregue uma bilha d'água. A declaração havia operado milagres. Fazer valer falsamente este título de cidadania era motivo de punição com a pena capital, e ninguém se atrevia a tanto. Por outro lado, o direito romano privilegiava seus cidadãos, aos quais era facultado serem submetidos aos trâmites da lei, com atendimento de todas as posturas jurídicas do processo. Nem aos cidadãos poderia ser imposta pena infamante, como a crucificação, por exemplo. As autoridades romanas eram severamente punidas se submetessem cidadãos a vexames ao arbítrio da lei. Não se poderia começar um inquérito com atos de violência. Outra belíssima conquista do direito romano, de que Paulo se servirá, era o apelo a César, que interrompia, no ponto em que se encontrasse, qualquer julgamento ou processo, transferindo-o para a esfera do imperador. O assunto foi levado ao comandante. Lísias, pessoalmente, confirmou com o apóstolo sua cidadania, dizendo-lhe: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão, ao que Paulo retrucou: mas eu sou de nascimento. Esta passagem também se encontra no Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Mais tarde, ao comentar com os elfos os sucessos do dia e suas preocupações, Cláudio Lísias concordou com seu subordinado no sentido de levar o caso ao sinédrio, pois se tratava de assunto ligado à religião judaica. Muito bem, nós vamos parar por aqui, porque vamos continuar esta história
o que acontece, então, agora com Paulo, com essa decisão dos romanos de levá-lo ao Sinédrio. Então, já deixamos aqui o convite a você para nos acompanhar na próxima semana, para sabermos sobre esses acontecimentos. Como Paulo vai se sair? O que será decidido? Tudo isso na próxima semana. Porque estamos aqui já indo para a parte final do nosso programa e nessa parte nós a reservamos para responder perguntas que nos são dirigidas a respeito do Evangelho na visão espírita. Ou seja, como o Espiritismo explica esta ou aquela passagem transcrita pelos evangelistas ou que se encontra no Atos dos Apóstolos ou mesmo nas cartas de Paulo de Tarso. Então, você que acompanha o nosso programa pode ir através do canal no YouTube enviar a sua mensagem, enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Nós vamos pesquisar e vamos trazer a resposta à luz do Espiritismo no próximo programa. Para hoje, nós vamos responder a Cristina Ávila, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde, aliás, estamos transmitindo. A Cristina é uma amiga participante de grupos de estudo do Espiritismo e nos enviou a seguinte pergunta: a morte de Jesus foi real? Se sim, como explicar o fenômeno da ressurreição? Ótimo! Vamos, então, agora conhecer a resposta à luz da doutrina espírita. Antes, vamos aqui recebendo aqui a mensagem do Edson Silva, nos dizendo muito boa narração sobre Paulo perante o Sinédrio. Muito obrigado. Obrigado a você que está aí nos acompanhando e nos enviando essa mensagem. Muito bem, para responder a nossa Cristina sobre essa questão da morte de Jesus e sua ressurreição, vamos passar a palavra ao evangelista João, no seu Evangelho, capítulo 19, versículos 38 a 41. Essa passagem é a seguinte, prestemos atenção. Ele falando do pós-crucificação. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto pelo medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu-a. Foi José quem tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera ter com Jesus de noite, foi também, levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume entre os judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém tinha ainda sido posto. Ali, pois, por causa da paráceve dos judeus, que é a véspera do sábado sagrado, e por estar perto o túmulo, depositaram a Jesus. Essa é a descrição que João nos faz da morte de Jesus. E ele é muito claro aqui ao nos informar que houve o enterro normal de Jesus, como se fazia naquela época com todo e qualquer judeu que falecia. Seu corpo foi retirado da cruz, ele foi descido da cruz, ele foi envolto em panos de linho, esses panos foram perfumados, e o seu corpo foi carregado para dentro da gruta, porque os judeus não enterravam os seus mortos, é colocado em grutas, com esse semi-embalsamento. E a gruta foi selada com uma pedra. Tudo isso era o hábito judaico. Portanto, não há nenhuma dúvida
que Jesus tinha um corpo biológico, carnal, e que faleceu ali da cruz, e que seu corpo foi retirado, foi preparado e foi colocado dentro da gruta que foi fechada. Mas houve a ressurreição. Que ressurreição? Naturalmente, que não pode ter sido a ressurreição do corpo biológico. Jesus estava morto, havia desencarnado, retornado ao mundo espiritual. Mas como ele apareceu, então? E além de aparecer, como foi possível ele se deixar tocar lá por Tomé? É que todos nós possuímos também um corpo espiritual, o perispírito. Quando estamos desencarnados, sem o corpo biológico, nós podemos aparecer, podemos nos apresentar, podemos nos materializar através do perispírito, o corpo espiritual, que é um corpo semimaterial. Por isso, Paulo de Tarso vai lá falar, em referência a esse episódio, que nós temos dois corpos, o corpo da carne e o corpo da alma. Ele estava se referindo justamente ao perispírito. Então, a ressurreição de Jesus foi a ressurreição em espírito. Não é uma ressurreição carnal. Porque, biologicamente falando, e aí está a nossa ciência comprovando isso, é impossível ressuscitar um corpo que não tem mais vida. E nós espíritas sabemos dessa impossibilidade, porque os laços fluídicos que ligam o espírito, através do seu perispírito, ao corpo biológico, estão definitivamente rompidos. E quando há o rompimento desses laços, não é mais possível ao espírito utilizar o corpo carnal, biológico, físico. E aí ele é dado o corpo como morto. Mas o espírito é imortal. Ele continua vivendo no mundo espiritual ou dimensão espiritual. E utilizando, então, o seu corpo espiritual, o perispírito, ele pode se apresentar, pode materializar esse corpo. Por isso, Tomé pôde tocar em Jesus e sentir as suas feridas que lhe haviam ocasionado enquanto ele passou pela flagelação e também pela cruz. Então, para o Espiritismo, não houve, nem pode haver, ressurreição do corpo, mas houve sim a ressurreição do espírito. É assim que se explica essa passagem do Evangelho, através, então, da imortalidade da alma, dessa realidade do espírito após a morte do corpo. Bem, chegamos ao final de mais o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, pela web rádio Cristo Consolador. E esperamos estar aqui, não apenas na próxima semana, mas também nas próximas semanas, e para comemorarmos, lá em 18 de abril de 2023, o segundo ano de atividades da web rádio Cristo Consolador, sempre sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Paz em seu coração, receba o meu abraço fraterno e que possamos nos encontrar na próxima semana, se Deus quiser.